segue em prisão domiciliar desde agosto por descumprimento de medidas cautelares determinadas pelo ministro Alexandre de Moraes. Walter George, temos aí então Flávio Bolsonaro e Michele Bolsonaro meio que no universo paralelo, né? Ainda com essa esperança, esse sonho de Jair Bolsonaro ser candidato à presidência da República. A realidade é dura em relação a isso. Além de estar inelegível até 2030, né? Foi condenado, todos os recursos negados, deve cumprir prisão efetiva nos próximos dias, mas eles mantêm aí esse discurso, enfim, negando a realidade, mas acredito eu também que não tenha outra saída, para, de alguma forma, manter aí viva essa chama de esperança no bolsonarismo, até porque, à medida em que Bolsonaro vai sendo isolado, não vai dando declarações, a ausência dele sob esses holofotes vai também, de alguma forma, diminuindo a força dele junto à direita brasileira. Como é que você avalia aí essa estratégia da família Bolsonaro para tentar manter, de alguma forma, Jair Bolsonaro nas manchetes dos jornais, na pauta do dia a dia? O fato é que os Bolsonaros seguem bastante ativos, né, Ítalo? Como você disse, no mínimo resguardando o espaço que é dele, ele não pode ocupar porque está impedido, inclusive porque a justiça tem impedido que ele faça isso. Agora, esse discurso de que ele é perseguido, de que o judiciário está determinando as coisas, eu quero saber onde é que esse pessoal estava em 2018, né? Quando o adversário principal que o então candidato Jair Bolsonaro tinha na candidatura à presidência era o hoje presidente Lula, e na época foi impedido pela justiça. Primeiro foi condenado, depois foi impedido pela justiça até de se manifestar dentro do processo eleitoral. Ele não podia nem a foto dele podia aparecer. Então, se essas pessoas naquela época estivessem defendendo, naquele momento, o direito do Lula a se manifestar, talvez tivessem mais respaldo agora para estarem fazendo essa queixa com relação ao ex-presidente Bolsonaro, que foi beneficiário direto daquela situação, né? Então, assim, e o discurso, no caso da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, eu acho que ele é complicado no sentido de que é essa pessoa que se dispõe, um dos nomes postos nesse sentido, a ser candidata a presidente, e que papel é que ela vai assumir como presidente? Porque ela está dizendo, está acusando de maneira, digamos, simplista o judiciário de, quando não gosta de uma lei aprovada pelo Congresso, diz que ela não vale e prevalece sobre o Congresso. Não. O STF cumpre o seu papel de fazer a proteção do que é constitucional. Se o Congresso aprova uma lei, que essa lei é dada como inconstitucional, a obrigação do STF é dizer que ela não vale, é de anular, de fato. Então, o Congresso está cumprindo a sua função ao votar uma lei, e o STF cumpre a sua quando faz a leitura e diz, olha, essa lei é inconstitucional. Ela tem a obrigação de fazer isso. Então, alguém que se dispõe pelo menos o nome está posto nesse sentido, a ser presidente, tem que ter compreensão melhor de quais são os papéis dos poderes dentro de uma democracia. Então, mas isso tudo faz parte de um contexto, como você disse, em que se entende que é preciso que o nome Jair Bolsonaro esteja inserido no debate para que ele prevaleça como, e ele continua sendo, né, o grande nome, a grande liderança da direita. Só que eles têm que montar uma estratégia para isso, só que ele não será candidato. Não há como reverter isso, né? É inimaginável. Mas para fazer isso é preciso quase que um golpe, né? Porque a situação dele hoje não é que ele vai se tornar inelegível com essa situação toda. Ele já está inelegível. Quando a gente fala que o Bolsonaro é inelegível, não é porque isso será uma consequência da condenação dele daqui a pouco, o começo do cumprimento da pena. É porque ele já tem uma condenação contra ele que o coloca nessa situação. Então, mas isso tudo faz parte de um jogo, que eu acho que é um jogo, digamos assim, tirando as caneladas, um jogo inteligente. Diz, olha, tem sempre um Bolsonaro se manifestando, como você disse, nas manchetes e fazendo com que, remetendo para a figura que é realmente quem lidera o processo todo do ex-presidente Jair Bolsonaro. É isso. Vamos então aguardar aí as próximas estratégias da direita, principalmente do bolsonarismo. Walter, forte abraço, muito obrigado. Até quarta-feira, 9h15, chegando aqui ao fim do nosso Povo News dessa segunda-feira.